Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje, nosso tema, pré-humano. Estamos no 11º programa da nossa série número 7, falando sobre os elementais, do reino mental ao pré-humano. Você está acompanhando com a gente o nosso programa através da TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Então vamos dar continuidade, Sebastião, ao nosso estudo? Com certeza, vamos ver o que nos aguarda na sequência dessas reflexões. Então, se você quiser estar nos acompanhando, página 278 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Os elementais, desde os infinitamente pequenos, existem em reinos adequados a eles. Porém, entre o animal e o homem, existe o reino que preferimos chamar de pré-humano, subhumano ou humanimalidade, por encontrarmos subsídios nas obras da codificação. Aí vamos agora para a questão 609 do Livro dos Espíritos. Pergunta: o espírito, entrando no período de humanidade, conserva traços do que foi antes, do período que se poderia chamar pré-humano? Resposta: depende da distância que separa os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ter sinais mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Sempre há anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e acontecimentos. Aí agora continuando, aqui no livro, somente depois de adquirirem largas e indispensáveis experiências, esses seres, ora estagiando no reino intermediário entre o animal e o homem, alcançarão o estado de humanização. O que você tem a nos dizer sobre este trecho? Nós vemos também na questão 607 da obra O Livro dos Espíritos, que está em outro ponto do livro, quando Allan Kardec, após analisar o reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano ou reino hominal, ele questiona onde se daria essas etapas de humanização do animal para chegar ao reino humano. A resposta foi numa série de encarnações que antecede o tronco humano. E depois é que ele foi perceber e questionou e identificou este pré-humano. E foi aprofundando nos estudos e percebeu, e hoje nós temos os exemplos disso. Nós vamos vendo animais já com características de solidariedade, de sentimentos que seriam mais evidentes no humano, por não percebermos ainda esse reino pré-humano, onde estão os duendes, os gnomos, e vários outros elementos dessa escala. Mas nós podemos analisar hoje seres que existem entre o vegetal e o animal, como a lesma folha, que ela parece uma folhazinha, mas uma folha que anda, se nutre 2 semanas do máximo que ela necessita para 1 ano de vida, e o restante do ano ela faz fotossíntese, ou seja, 2 semanas ela se comporta como animal, e o restante do ano, seu ano de vida, ela se comporta como vegetal. E vemos entre o mineral e o reino vegetal, os vírus, por exemplo, que está na fronteira, que parece às vezes com o minério e às vezes com a vida em movimento mais definida como vida orgânica. Então esses elos existem em todas as facetas desses 4 estágios mais definidos, mas existem também incontáveis realidades nos reinos que antecede o mineral e até que sucede o animal antes de chegar ao humano. Que esse reino pré-humano ele se subdivide em várias facetas, em vários reinos ou sub-reinos, se assim podemos dizer. Tá. E se o ser humano pode acelerar a evolução, né, pela transformação moral, percebemos aqui nestes ensinamentos quando nos afirmam que a mudança de uma arrasta milhões, né? Exato. Agora veja alguém que tem consciência como ser humano, respeitando os animais, sabendo que esses pré-humanos estão no seu corpo e ao mesmo tempo nos animais, fazendo esse recapitular de experiência nos animais que nos acercam e ao mesmo tempo a assimilação de experiência nos humanos que estão na dianteira. E a depender dos professores que estão conduzindo através do pensar, do sentir, do falar, do agir e o respeito às vidas que estão na retaguarda, eles vão acelerando o processo, que é esse arrastamento através da exemplificação. Ok. Sebastião, então voltando um pouquinho ainda mais nessa resposta da questão 609,
né, depende da distância que separa os dois períodos e o progresso realizado. Mas então esses traços sempre vão existir. Exato. Nós vamos ver aqui dois filmes que foram elaborados para demonstrar este fim ou esta compreensão. Vemos no filme Em Busca da Terra do Nunca, um elemental que era o líder no reino pré-humano, que era Peter Pan, reencarnar, ou encarnar, melhor dizendo, não reencarnar, encarnar como humano, mas medroso, receoso, não conseguiu fazer nada que destacasse naquela primeira etapa. No filme posterior, que agora é o Peter Pan, por isso que nós não sabemos às vezes qual filme que deu origem, se quiser saber é só ver A Terra do Nunca primeiro, e agora Peter Pan preferiu voltar para o reino elemental porque lá era o rei da cocada, vamos falar assim, porque lá ele fazia e desfazia, porque ele era o líder de todo aquele reino, e no humano, apenas um humano medroso, porque ele não sabia ainda, não tinha habilidade de lidar. E nós vemos vários elementais que se humanizam, a experiência não é muito feliz, eles voltam para lá, refaz a força, recapitula tarefas, até se encorajar de novo e volta outra vez. E isso pode acontecer de uma maneira natural ou não é muito benéfico? Isso é natural e benéfico. Se você vai à universidade e não se preparou, porque hoje conhecemos alunos que chegam à universidade e não sabem escrever. Eu não sei se foi aquele professor, né, que nós tivemos um videozinho onde ele vai para a lousa, ele coloca ponto, vírgula, coloca todas as acentuações separadas. Depois começa a escrever e fala para os alunos, põe onde vocês quiserem. Para cada um elaborar o texto mediante as frases. E às vezes nós não sabemos onde colocar uma vírgula, como eu ainda não sei. E eu coloco como o Dr. Pascoal nos autoriza. A hora que eu canso, eu coloco uma vírgula. Ou se eu canso um pouco mais, um ponto e vírgula. E etc. Brincadeirinha, mas a gente vai se esforçando, mas não é fácil entender a nossa língua portuguesa. E se não chegamos à compreensão dos estágios que nos exige esta compreensão, nós precisamos voltar a recapitular. Ter o reforço da aula de matemática, da aula de química, de biologia, se não prestamos atenção nas aulas, se ficamos lá como se tivéssemos uma colônia de férias, não respeitando nem os amigos que querem aprender, nem o professor que se esforçou para tal. Porque se for olhar dessa forma, eu vou estar mais atrapalhando o contexto do que auxiliando. Então, voltar um pouquinho, né, não é, digamos assim, perder aquilo que eu já conquistei. De alguma maneira, eu vou estar fazendo um reforço. Exato. Vamos dar um exemplo de um vegetal. Há sementes que não nascem. Elas não têm gerência suficiente para administrar a terra, a água, o ar e a luz para que ela possa nascer e gerenciar aquele vegetal. E há sementes que nascem, aquela coisinha mirrada e não sobrevive. Então ela vai transformar-se em adubo e retornar no interior de uma outra árvore para poder assimilar as informações que faltaram. Há outras que nascem, crescem e ficam muito menos bela do que a árvore mãe. E há outras que ficam tão bela quanto e outras que superam a árvore matriz. Vai depender então da atenção que dermos às lições que a natureza nos oferta para que possamos galgar os estágios e os degraus que necessitamos para a evolução. Tá. Então talvez aí entre essa questão também do que porque nada na natureza se faz por transição brusca. Mesmo não se fazendo por transição brusca, muitas vezes precisamos voltar um pouco, então aqui diz um pouco disso que você está trazendo. Exatamente. Se quisermos respaldo para isso, além de encontrarmos em outras partes do livro, vai estar na questão 540 e a questão 560 da obra O Livro dos Espíritos. Na questão 540, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. E isso ainda está falando deles no universo dos fluidos, porque vida começa a partir da energia que nós chamamos de átomos do reino mineral, em junção com o reino vegetal para começar a vida orgânica, a vida em movimento. E nós percebemos que primeiro esses elementos obedecem sendo átomos. Mais tarde aprende a comandar como o elemento que organiza e mantém a vida. E na questão 560 vai delinear ou vai enfatizar que todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender em todas as partes gradativamente a presidir, estar no comando de todas as coisas. E às vezes queremos apenas obedecer e não queremos aprender a comandar. E eu sou hábil, fantástico na renúncia, no sacrifício, em várias coisas e aprendo a doar, mas não sei receber.
E quando a velhice me convida agora num estado X para aprender a receber e dar a oportunidade dos filhos, dos parentes, dos amigos cuidar, aí eu tiro 0 nessa nota e às vezes dou trabalho e muito trabalho. Então é aí que mostra o quanto é essencial nos colocarmos tanto numa condição quanto na outra. De novo, aquela história de somos professores, para alguns somos professores e em alguns níveis estamos aprendendo, né? Então sempre há essa troca, essa interação, essa permuta, né? Exato. Então são interações e permutas incessantes. Então aquilo que já estou em condição de gerenciar, eu coloco gerenciando, e aquilo que estou em condição de aprender com os da dianteira, me coloco como aluno. Ora professor, ora aluno, ou as duas coisas simultaneamente. E se de alguma maneira eu interrompo esse fluxo natural, eu acabo tendo agravantes muito maiores, né? Você aprende só uma parte, depois vai voltar para recapitular. E aí mais difícil, né? Exato. Você tolera o esposo. E aí quando você chega lá, sua mala está pronta para voltar. Não era só tolerar, você tinha que exemplificar o que você acredita para promovê-lo também. Não era só isso. Agora volta lá e faz a outra parte. Ok. E às vezes dá um trabalho, porque às vezes a mala já perdeu a alça, e complica bastante. É verdade. É isso aí. Então, você que está acompanhando o nosso estudo, se você quiser estar acompanhando mais de perto, né, fazendo as leituras aqui junto comigo, é só você estar adquirindo o seu exemplar do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que está na sua 4ª edição. Você pode adquiri-lo através do nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Lá também você pode encontrar CDs, DVDs ou ligando para Neuza Marques no telefone 11 2455 8138. Você pode também ligar para a Jussara no telefone 34 3671 2237. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.